Fala, meus amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Trouxe uma notícia para vocês analisarem aqui junto comigo, que saiu agora no finalzinho de fevereiro, referente a um senhor de 68 anos, californiano, que conseguiu se curar do HIV, né? Está em processo de cura, praticamente curado, e da leucemia. Quer saber como? Vamos lá. Mas antes disso, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho e dá um curtir. Se você curtir esse vídeo, se sinta à vontade para se inscrever. Afinal de contas, estamos tendo aí toda semana conteúdos legais para que você consiga passar nesse vestibular tão difícil. Eu trouxe essa notícia para você porque provavelmente ela vai cair no vestibular, porque afinal de contas é um marco na ciência e pode trazer muita coisa legal aí futura a experiência desse senhor. Esse senhor ele foi diagnosticado com HIV em 1988, tá? Então ele aí basicamente era uma época que ficava muito triste, né? Porque, poxa, era considerado uma sentença de morte, não tínhamos aí os medicamentos que nós temos hoje. E ele aí, né, conseguiu sobreviver mesmo com pouco medicamento. Então, esse cara ganhou na loteria. Por que ele ganhou na loteria? Em 1998, aconteceu outro problema na vida dele, tá? E provavelmente até pode ser até mesmo uma consequência do próprio HIV, que foi o quê? Leucemia. Então, em 1998, ele foi diagnosticado com leucemia. Aí ele conseguiu, né? Foi fazendo aí os tratamentos, né? Para tentar reverter a situação. E aí ele recebeu o transplante de medula óssea de um doador que, pasme, o doador ele é imune ao HIV. Então, o cara, normalmente você tem aí, né? Quando você consegue receber um transplante da medula, é em torno de menos de acho que 0,6% da população mundial pode ser compatível com você, tá? Por isso que é importante, inclusive, você se cadastrar no Redome, para aumentar as chances de você ajudar alguém que precisa desse transplante, né? No caso do câncer aí, ou até mesmo do HIV, pode ser que as pessoas comecem a fazer esse transplante agora que viu que deu certo. Só que aí a pessoa tem que estar, né, imune ao HIV, que aí nesse caso é o quê? 1% da população. E ele conseguiu achar esse 1% que era compatível com ele. E aí ele se curou, né? Basicamente, esse ano, né? Agora no final de fevereiro, lançaram a carta que em 2 anos ele vai estar curado das duas doenças. Vamos entender o que é a célula-tronco? Por quê? Por que eu tô passando para você? Porque eu sou Erika News agora? Não, né? Tá, sou também. Mas a ideia aqui é que você entenda que isso cai muito no vestibular, tá? Isso aqui é uma parte da biotecnologia. E biotecnologia não cai, despenca, tá? Então, o que são células-tronco? Células-tronco são células indiferenciadas capazes de originar outros tipos de células diferentes do tecido do corpo, tá? E aí você tem algumas classificações, dependendo da origem. A pluripotente, que ela vem do blastocisto, que é esse bonito aqui. Blastocisto é uma fase da êmbrio, tá? Em que as células elas migram para as extremidades e fica é a fase de blasto, fica basicamente uma cavidade aqui nessa região. Aí eles pegam essas células do embrião e faz aí, né, a diferenciação dela na maioria dos tipos de células do corpo. Ué, mas o que tem de diferença dessa para totipotente? Então, a totipotente, a origem dela é da mórula. A mórula é a primeira fase do embrião, tá? Ela tem um formatinho de amora, então ela não é uma cápsula oca, tá? Ela é uma cápsula bem maciça, e aí ela consegue se diferenciar em qualquer tipo de células do corpo do adulto. Então, seria interessante, por exemplo, eu pegar essa mutação do gene CCR5, que ajuda a não aderir, né, não deixar que o vírus do HIV se adere às células dos leucócitos, e fazer ali uma engenharia genética. Só que a ética não permite eu utilizar embriões, tá? Então, o que eu consigo usar? Eu consigo fazer esses transplantes com células multipotentes, que são células que elas se diferenciam em apenas algum tipo de célula. Por exemplo, eu pego aqui a célula da medula óssea e aí eu consigo, que é uma célula multipotente, transformar em leucócitos e glóbulos vermelhos, que são as hemácias.
tá? Então, ela vai se diferenciar alguns tipos direcionados. Eu pego lá células de neurônios multipotentes e consigo fazer células nervosas. Então, aqui, ó, para você entender, eu peguei esse esqueminha no livro da Jane, de biologia, que vai falar o seguinte, ó, você tem que, por exemplo, células tronco-embrionárias, se você pegar ela, né, você consegue fazer o cultivo dessas células e diferenciar ela em vários tipos. Então, por exemplo, eu consigo diferenciar ela em célula hepática, célula nervosa e célula do sangue. Agora, as células do tronco adulto, por exemplo, se eu pego a célula da medula óssea, eu vou conseguir fazer com que ela se diferencie apenas em células da medula óssea, tá? Então, essa é a diferença entre os tipos de células-tronco que a gente tem. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, né? Para entender o vírus do HIV, a gente precisa entender primeiro o sistema imunológico para depois entender como que ele age. Por que ele é um lazarento, né? E por que a pessoa não morre de HIV? O que acontece é o seguinte, você tem aqui, né, o seu sistema, né, imunológico, basicamente você tem o quê? Você tem o macrófago, que é da parte inata, tá? Ele tá ali sempre para fazer a fagocitose, e você tem o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 é o linfócito X9, tá? É ele que identifica o macrófago. Olha pelo esquema aqui, o macrófago engloba, né, fagocita a partícula viral ou do antígeno em geral e passa o antígeno para o linfócito TCD4. Ele reconhece, então, como antígeno e manda a informação para o linfócito B. O linfócito B se transforma em plasmócito, que vai produzir, então, as proteínas conhecidas como anticorpos, que irão fazer o quê? Essas proteínas irão aí imobilizar o patógeno, ou vai aí, então, vai imobilizar ele para que o macrófago consiga se alimentar dele, ou ele pode imobilizar também a célula que está contaminada. Por exemplo, uma célula infectada por vírus, ela precisa ser destruída pelo linfócito TCD8, linfócito T-killer, tá? Ou uma célula cancerígena também é destruída pelo T-killer, porque são células que já não têm mais função, tá bom? Então, essas células, elas também são imobilizadas pelos anticorpos, produzidas pelos plasmócitos, e tudo se resolve. Tanto o linfócito TCD8, que é o T-killer, quanto o linfócito B se transformam em células de memória. O linfócito B, transformando em célula de memória, é aqui que entra a história da vacina, que eu vou falar em outro vídeo para você, tá? E o que isso tudo aqui tem a ver com o HIV? Tem o seguinte, o HIV, a célula, todo vírus tem uma célula-alvo, ou várias células-alvo, dependendo do vírus. O HIV tem como célula-alvo o linfócito TCD4. Aí você fala, mano, olha como esse vírus é sacana. Esse vírus é muito sacana. Ele só não é mais sacana que assiste meus vídeos e não se inscreve. Tá? Então se inscreve aí, por favor, hein? Vai lá. Então, olha o que ele faz. Ele destrói seu sistema imunológico. Por quê? Porque ele vai lá e pega o linfócito TCD4, que é o linfócito que identifica quem é e quem não é patógeno no rolê. E aí, se você não tem o cara que identifica, como que vai o seu sistema imunológico, como que ele vai lutar contra outras infecções? Então, o HIV, ele deixa o seu sistema imunológico suscetível a outra infecção. E aí a pessoa morre de pneumonia, ela morre de tuberculose, né? E várias outras doenças, de gripe, tá? Então, se você for pegar um atestado de óbito de uma pessoa, o atestado de óbito, sei lá, do Renato Russo, do Fred Mercury, não vai estar escrito lá HIV, vai estar escrito pneumonia. Acho que os dois morreram de pneumonia, tá? Vai estar escrito o nome da doença que ele morreu de fato, que foi essa doença que matou ele. O HIV fez o quê? Deixou essa doença oportunista entrar no corpo dessa pessoa, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui essa situação que o HIV, né, ele vai vai ficar aqui adentrando aqui, ó, vai se ligar à proteína do linfócito TCD4, né? Então ele se liga, né? Ele pega essa proteína aqui, que é receptora, e se liga à proteína CCR5, que é a proteína receptora. Quem tem mutação nessa proteína aqui, o vírus não consegue se ligar a ela. Se o vírus não consegue se ligar, ele fica rodando. Inclusive, o próprio linfócito TCD4 vai lá e identifica ele,
e o macrófago rebenta, faz o estrago, o linfócito B produz anticorpo, faz o estrago também e já mata o HIV, não causando a AIDS. Lembrando a diferença de HIV e AIDS, AIDS é a doença, tá? A HIV é o vírus. E quem tem o HIV e não desenvolveu AIDS é soro positivo, portador de HIV, tá? A gente tem muitas pessoas aí hoje em dia que são portadoras, mas não são, não possuem AIDS, tá? Por quê? Porque elas fazem os tratamentos. Beleza, beleza? Então fica aí, né, essa notícia legal aí de algo espetacular que é a cura do HIV. A gente tem várias outras formas aí de cura de HIV, parece que tem uma vacina. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aí para mim e fala, quero um vídeo sobre a tal da vacina do HIV, que eu vou dar uma pesquisada boa e mando para você aí, faça esse vídeo para a gente poder detalhar, porque são todas coisas possíveis de cair no vestibular e você precisa estar, voando nessa situação para conquistar seu sonho, beleza? Então, até mais, então, até a